O que está acontecendo no momento é a reforma sobre o consumo. O sistema tributário hoje está sendo alterado porque ele, de certa maneira, é caótico. Então ele olha para dentro da empresa e ele sabe a alíquota que ele está pagando. Por que se fala muito nas rodas de Paraguai? E dois pontos que são muito debatidos sempre são o split payment e o cashback. Com a reforma, muda um pouco a lógica. A distribuição de lucro, dividendos, enfim, não é tributada, ninguém paga nada, né? Eu vou poder expor o preço na prateleira sem o imposto? Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, o Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio. E o nosso convidado de hoje é Rodrigo Schwartz. Vamos conversar hoje sobre reforma tributária. Vamos estar entendendo quais são os aspectos que vão estar mudando sobre a reforma tributária, os principais pontos e o que a reforma tributária pode impactar no teu negócio, você que está aí assistindo o nosso episódio. Rodrigo, muito obrigado por estar participando aqui do nosso podcast. Pode apresentar pra gente, explicar o que tu faz, um pouco do teu conhecimento, tua trajetória. Agradeço o convite por participar de um debate tão importante, né, cara? A reforma tributária, bem ou mal, toca o bolso do empreendedor, mas mesmo aquele que não se propôs a empreender, também é afetado porque no fim do dia afeta o bolso de todo mundo. Então é uma alegria participar do Papo de Mini com todos aqui, né? Aurino, Ramon, Andrei, todos os participantes. Então, bom, me apresentando muito rapidamente, eu sou advogado, também tenho formação em contabilidade. Toda a minha formação, dou aula, tenho mestrado, especialização, direito tributário é onde eu trabalho, só o que eu faço da vida. E profissionalmente a gente acompanha esse tema, né, da reforma tributária com empreendedores, desde empresas listadas em bolsa de valores, que têm um porte maior, um grau de compliance e preocupação com isso bastante elevado, como também microempreendedores que, assim, bem ou mal, vão mudar, mesmo aquele que está no Simples Nacional, ele vai ter que pensar se o Simples Nacional vai ser, com a reforma tributária, um regime adequado para ele. Então, é um tema que, como eu disse, afeta desde a pessoa que está na ponta consumindo, como todos os empreendedores, especialmente os empreendedores, e que de diferentes níveis, diferentes graus de estágio da sua fase empreendedora. Então, é uma alegria participar aqui do Papo de Mini com um assunto tão relevante. Mas vamos lá que o assunto é rico. É rico, tem bastante conversa. Esse comentário que tu fez realmente é muito evidente e é isso que a gente traz aqui para debate no podcast, porque a gente sempre fala que as grandes empresas costumam estar muito bem assessoradas e têm acesso à informação de uma maneira mais dinâmica, né? Acaba tendo um prestador de serviços qualificados. Às vezes aquele empreendedor médio ou pequeno empreendedor acaba não tendo acesso a tantos prestadores de serviço qualificado e esse é um dos propósitos do podcast Papo de Mini, para estar trazendo informação para esses empreendedores, nem que seja alguns insights, alguns pontos para que eles consigam correr atrás depois e justamente poder estar se atualizando sobre diversos assuntos. E o tema de hoje é a reforma tributária. Antes de a gente começar a nossa conversa, o nosso podcast, a gente tem um agradecimento para os nossos patrocinadores. A gente quer agradecer a marca Spam. Para nós o pão é sagrado, então a marca Spam é um parceiro do Papo de Mini. E a ID Mídias é uma empresa gestora de tráfego. Para eles, vender não é sorte, é métrica. Faz um trabalho excelente na parte de gestão de tráfego e pode contribuir para o seu negócio. Vamos começar então lançando a primeira pergunta para o nosso convidado. Rodrigo, o que o empreendedor, de maneira geral, pode esperar no que diz respeito às mudanças que vão ser trazidas em razão da reforma tributária? Aliás, que já estão sendo trazidas em relação à reforma tributária, né? Porque já está acontecendo, toda a legislação está sendo alterada e está sendo proposto já, se eu não me engano, para o ano que vem um início de alteração, né? Mas o que o empreendedor pode esperar de alteração no que diz respeito ao regime atual para o próximo regime que vai vigorar? Bom, obviamente não querendo ser desanimador ou nem nada disso. Eu sou daqueles que torcem para que as coisas deem certo, eu gosto de vibrar a prosperidade, mas o que o empreendedor pode esperar é, sim, o sistema tributário hoje está sendo alterado porque ele, de certa maneira, é caótico. A gente convive com tributos sobre o consumo. ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS. São esses 5 tributos que incidem sobre o ato de consumo. PIS e COFINS tem ali sua divergência acadêmica, mas no fim do dia faturou esses 5 tributos que você paga dependendo da sua atividade. E até 2033 a gente vai conviver com 2 sistemas, porque o sistema atual ele vai murchando e o outro sistema do IBS e da CBS, que são os 2 tributos que vêm, né, o IVA dual, que vem para substituir esses 5, eles vão conviver durante 10 anos. Né? 2033, a reforma foi em 2023, né, a reforma na Constituição, e até 2033 a gente vai conviver com esses 2 sistemas. Então, o que o empreendedor pode esperar nesse período, pelo menos, é um sistema muito mais confuso, muito mais complexo, que é a entrada do novo sistema e o fim do velho sistema. Então, esse vai ser o primeiro desafio. Para além disso, que acho que é super relevante, hoje nós temos uma matriz que ela é bastante, vamos dizer assim, cumulativa.
Vamos pensar num empreendedor aí que da construção civil. Ele basicamente faz a conta de qual é o tributo que incide na ponta e despreza o tributo na sua entrada. Sim. Claro, o RET continua até 2029, então fiquem tranquilos para quem usa o RET, mas a construção civil no regime normal de apuração, ela vai ganhar um grau de complexidade absurdamente maior. Então, em todos os empreendedores, o varejo também vai ter que passar por uma reformulação. Então, assim, para não estender muito aqui, o que a gente pode esperar até 2033 é um aumento de complexidade, uma elevação da necessidade de compliance nas empresas, de realmente ter entradas e saídas, algo que, especialmente no setor de serviços, isso não é presente. Então, controle rigoroso de entradas e saídas. E, para alguns setores, aumento da carga tributária também é algo que a gente vai ter que conviver. Se fala muito no aumento da carga tributária para o setor de serviço, né? É o que a gente mais escuta. Mas eu acho que isso está vinculado diretamente a essa questão que tu acabou de comentar, dos créditos e dos débitos, né? Que no setor de serviço acaba tendo pouco crédito sobre as entradas e muito débito sobre as saídas. Mas tem algum cronograma, tu falou até 2033, tem algum cronograma para empresas de varejo vão ter que começar a trabalhar dessa forma ou não tem nada disso ainda? Não, boa pergunta. Assim, o cronograma ele já existe, as regras de transição, né, que a gente chama da reforma, ela, bem ou mal, em 26, ela é bem complexa e bem densa, então eu não vou entrar na minúcia aqui, senão ninguém vai acompanhar o nosso... Ficamos 50 minutos episódio. aqui. Mas assim, em linhas bem gerais, ano que vem a gente já começa com um período de teste com a alíquota do IBS, da CBS, que vai ser calculado por dentro do PIS e COFINS, 26. 27 acaba o PIS e COFINS e começa então a CBS, que é uma contribuição que incide, que vem a contribuição federal que vai substituir essas duas. Tá. Putz, aqui eu já vi que começou a ficar confuso. Sim, eu tô pensando simples, quem que faz? Aí 27, a gente tem essa previsão. Então entra em vigor a CBS. Então, daí 29, 30, 31 e 32, a gente vai ter uma redução paulatina do IBS, do ICMS e do ISS. Eles vão reduzindo aos pouquinhos. Até 2032, que vai ser o último ano com um menor percentual, mas ele vai sendo escalonado. Então, para que entenda mais ou menos o cronograma. 26 vai ser o período teste, vai ter que cumprir a obrigação acessória, mas no bolso não vai ter grandes diferenças. 26, né? 27 termina o PIS e COFINS. Aí tem esse período do marasmo de adequação, vamos dizer assim. Aí vai murchando o ICMS e ISS. 29, 30, 31, 32. E aí em 33, a gente já conversei aqui com todo mundo do Papo de Mini. Em 2033 a gente vai ter um outro podcast aqui para ver se deu certo, né? A reforma tributária. Então acompanha a gente aí que... Tá, tu falou que vai baixando o ICMS e o ISS, né? Isso. Mas no Brasil eu nunca vi imposto baixar, vai vir do outro lado, né? Assim, isso é uma coisa que é interessante, é importante a gente até mencionar isso, porque a rigor, o que é uma reforma tributária? Eu estou mudando ou modelo de Estado, mudo a despesa e mudo a receita, porque para o empreendedor aqui, você tem uma despesa que você tem que pagar, você precisa fazer frente à receita. O tributo é a receita do Estado. É importante a gente entender isso. E uma reforma tributária, ela tem essas duas vigas mestras. Ou eu estou mudando o modelo, vou ter um Estado menor e menos tributo, ou eu mudo quem paga a conta. Tributo mais na renda e pouco no consumo, vamos supor. Aí eu vou mudar essa conta, vou tributar mais no consumo, menos na renda. Eu mudo de onde eu arrecado. E hoje no Brasil, 50% da nossa arrecadação é concentrada no consumo. E é muito importante a gente entender isso. Não se busca alterar, ao menos não no discurso. Importante isso, ao menos não no discurso. Não se busca alterar a carga tributária. A carga permanece a mesma. Então, em 29, a gente vai ter essa redução do ICMS e do ISS com a nova alíquota que está se propondo aí algo próximo de 28. Então, no fim do dia, embora esse seja o discurso, nas simulações que a gente tem feito, porque nos projetos de implementação da reforma que a gente tem feito com clientes, nas simulações sempre tem uma espécie de aumento da carga tributária. Quando a gente chega no segundo estágio ali do projeto, que a gente busca a reprecificação, sempre tem um aumento no custo. Aí qual que é o discurso? É importante entender isso, que eu estou saindo hoje. Vamos pegar um advogado. Eu presto serviço, hoje eu estou no lucro presumido. Eu tributo com ISS fixo e tenho PIS e COFINS a 3,65. E aí não se sabe a alíquota, mas vamos supor que seja 70% de 28%, que é algo próximo da alíquota. Vamos botar aí uma conta de padeiro 20% só para que fique claro.
estou saindo de 3,65 para 20%. Ele disse, não, mas isso não é aumento da carga tributária. Porque eu pago 3,65, discurso, né? Pago 3,65 sobre o faturamento e não tenho crédito. No novo modelo, você paga 20 para o advogado, por exemplo, mas o seu tomador tem crédito, esses 20 que eu estou pagando na nota fiscal, a pessoa toma vai me dar crédito. E os insumos que eu tenho, que basicamente é mão de obra, eles vão me gerar crédito. Quer dizer, mão de obra não gera crédito, mas os insumos, computador, internet, luz, cafezinho, tudo que é inerente à minha atividade vai gerar crédito. Então, no fim do dia, não é bem 20. E todo o discurso, a narrativa é de que numa cadeia plurifásica, e praticamente todas as cadeias são, é praticamente impossível pensar numa cadeia que o mesmo player está no começo da ponta e no final, numa cadeia plurifásica, isso arrecada igual arrecadava antes, porque o nosso sistema atual é cumulativo. E o novo sistema ele tem a não cumulatividade plena como premissa. Então, é um ponto que, por exemplo, vai ser muito diferente quando eu atendo uma pessoa física, por exemplo, um planejamento sucessório, uma família. Hoje eu cobro 3,65, eu vou passar a cobrar 20? Para ele é custo. Para ele é custo, ele não vai conseguir creditar, porque ele é o consumidor final daquela operação. Exatamente. E quando o seu contador vai atender o Brisa, o contador ele vai te gerar um crédito que vai poder bater na venda de mercadoria. Hoje ele paga ISS, esse ISS morre quando tu paga ICMS vendendo mercadoria. Então essa é uma ideia que estão buscando. Em teoria. Porque na prática vai aumentar o custo para o meu contador. O meu contador vai aumentar o custo dele para calcular isso aí, né? Mas ele vai fazer o quê? Vai cobrar mais caro? A narrativa é de que aumentou o custo, mas no final das contas para ti vai ser talvez até mais barato por causa do desconto que tu vai permitir ter pela não cumulatividade, pelo fato de tu acreditar. Só que na prática, e eu vejo um debate disso muito grande relacionado ao Simples Nacional. Porque o Simples Nacional, em tese, ele vai poder escolher se ele pode ou não gerar crédito tributário, né? O que eu observo é que determinadas situações vai gerar crédito, determinadas situações não vai gerar crédito. Isso talvez filtre o teu fornecedor, isso talvez filtre a pessoa com que tu vai estar prestando serviço e até o preço. Às vezes o preço que eu vou prestar para você é um valor e o preço que eu presto para um outro vai ser outro valor, por causa do... Cara, eu jurava que essa reforma era para simplificar, mas... Em tese era, né? Ô Rodrigo, só uma pergunta em relação à alíquota. Não está definida ainda a alíquota final, né? Não, ainda não. A previsão vai ser regulamentado ainda? Vai definir. Eles estão fazendo porque o ano que vem, né, o 2026, ele vai ser crucial. Porque as empresas vão começar a fazer uma apuração fictícia. Todo mundo vai cumprir a obrigação acessória. Então vai ser, o dado vai ficar um pouco mais assertivo para definir qual é a alíquota efetiva, né? Em algum momento se falou em 26. Esses dias um agente governamental disse não menos que 30. Então a gente não sabe a alíquota ainda, mas essa é a alíquota de referência. E sobre um ponto que o Aurino trouxe, é extremamente importante que hoje o Brisa, né, eu até tive a oportunidade uma vez de trabalhar com um varejista, supermercadista também, faturamento um pouco acima de 5 bi. E ele tinha um gasto que ele falou, ele queria acreditar o PIS e COFINS sobre o transporte de carro forte. Era um gasto assim, de quase 2, 3 milhões mês de transporte. Ele falava, cara, como que eu vou... No Brasil eu tenho loja que sai com 1 milhão por dia. Como é que eu não vou... No Brasil é inconcebível não ter um carro forte para minha loja. Então é óbvio que essa é uma despesa necessária em minha atividade. Então eu posso tomar crédito. E a gente fala, não, peraí, a Receita não admite. É só o que é essencial. Ele diz assim, meu amigo, me corrija se eu estiver errado. Meu amigo, o que eu gasto é essencial. Eu não rasgo dinheiro. Se eu estou gastando é porque precisa. Ponto é esse. Não estou jogando dinheiro fora aqui, né? Então nesse aspecto a reforma vem para acabar com essas discussões. Se, cara, tu tem um carro forte para transportar os teus valores, porque infelizmente no Brasil a segurança pública não dá conta de, não sim, de maneira alguma criticando aqui a segurança pública, mas dá conta de garantir a segurança de um transporte de uma rede varejista, isso realmente vai gerar o creditamento. E só para não perder linha de raciocínio, uma coisa que também... Hoje, o mini empreendedor, por exemplo, que contrata um serviço de vigilância para sua loja, ele busca, vamos supor, 3 fornecedores. Aí tem uma proposta que é 10 mil, outra é 11 mil e a outra é 10.500. Você avalia preço / qualidade de serviço. É assim que funciona a cabeça do empreendedor. Com a reforma, vai ter que avaliar qual é o regime desse fornecedor. Porque se ele tiver no Simples Nacional, às vezes o 11 mil é mais barato do que o 10 mil no custo da sua operação. Então é uma coisa nova para o empreendedor também ficar atento. Isso para o setor supermercadista já acontece, né? Quando a gente vai comprar quando a gente vai comprar de um fornecedor do Simples, a gente tem que avaliar realmente isso, que às vezes o
o valor mais alto não é o mais caro. Exato. Mas aí a visão do empresário, quem está nos assistindo ali do Simples Nacional, que hoje paga lá 10% de imposto. Então ele olha para dentro da empresa e ele sabe a alíquota que ele está pagando, 10%, um comércio, uma indústria, um serviço, enfim. E aí com a reforma ele já vai não só se preocupar com a alíquota dele, mas também então com os clientes que ele atende, para saber se ele vai aumentar mercado, ou vai perder mercado, ou vai ter que reformular toda a sua estrutura. Vai virar o que era talvez para simplificar e facilitar, vai se tornar um caos, né? É algo assim que todas as empresas... Eu sou advogado, sou apaixonado pela advocacia, mas eu também, de certa maneira, sou empreendedor. Eu tenho uma empresa. No final do Pensa dia, na prática, né? No dia a dia. E uma das coisas que a gente sente, assim, que no pilar tributário, a gente quase 100% dos clientes são empresas. Mas tem um pilar que é conhecido como Wealth, planejamento sucessório. Nesse aspecto é muito pessoa física. Então, na pessoa física, eu vou me tornar menos competitivo do que uma banca menor que está no Simples Nacional. Perfeito. Para uma corporativa, eu gero crédito. Então, decisões como essa, todo empresário, de todos os setores, vão ter que começar a enfrentar na unha mesmo, entendeu? O impacto. E lá no final das contas, só para eu entender, por exemplo, quando a gente vai para fora comprar alguma coisa, tem o imposto... Tax, né? Tantos por cento, então é 10%, vamos supor. O produto na prateleira está 10%, o preço final que eu vou pagar, 10% mais 10%, 11%. Vai ser assim aqui também? Eu vou poder expor o preço na prateleira sem o imposto e o cliente vai ter claramente a visão de, 28% de imposto ou não? Muito boa pergunta, Ramon. Assim, mesmo nos países em que tem o tributo, o modelo IVA, né? É importante a gente entender que até às vezes alguns falam, nos Estados Unidos tem o IVA. Nos Estados Unidos é o sales tax, que é uma modalidade um pouco diferente, que ele incide só no ato final de consumo, ele não tem toda a cadeia de creditamento. O IVA, por excelência, ele vai acrescendo a cadeia. E nos países que adotam esses tributos indiretos que são somados, que é o design IVA, que a gente chama, que é o Goods as Service, GST, que é um Goods as Service Tax, ou IVA, os países têm comportamentos diferentes. Alguns países, você tem na prateleira o valor e a gente brasileiro vai fazer uma compra fora, na Europa, Estados Unidos, sei lá, tu olha para a vitrine, já soma o tributo, né? Na Califórnia é tanto, então tu já vai pro caixa sabendo que a conta é aquela. Eu confesso que ainda não sei qual vai ser o comportamento do brasileiro nesse aspecto. Anos atrás, até na época do governo Dilma, teve uma resolução para que saísse na nota fiscal o valor do tributo. Uhum. E até hoje aquele valor ali é uma ficção, mas uma ficção assim, valor aproximado. É uma estimativa, né? Valor aproximado dos tributos. Não reflete a realidade, né? Não. Então eu tenho essa mesma curiosidade, é uma excelente pergunta. Agora, o que muda é que hoje esses tributos são calculados por dentro e com sobreposições. Então, por exemplo, numa rede varejista, eu compro vinho importado, vinho argentino, que tem lá um IPI na revenda de produtos importados. Eu tenho ICMS e eu tenho PIS e COFINS. Estes tributos, eles vão... vai se sobrepondo. O ICMS, por exemplo, você já calcula por dentro da própria base. O IPI, teria que explicar bastante coisa, assim, mas essa confusão, bem complexo. Ela deixa de existir, porque agora os tributos são cobrados por fora. Não, mesmo se na prateleira não tiver, você sabe exatamente qual foi o impacto do tributo. Não quanto o varejista pagou, porque ele paga o valor agregado, né? O imposto do valor agregado. Mas quanto incidiu na cadeia como um todo. Isso é uma vocação do tributo. Porque ele passa a não ser mais por dentro, no caso. Ele não é por fora. Ele é 100% por fora. Aqui é só opinião, né? Porque eu acho que se eles colocarem dessa forma 28%, 30%, o cara vai lá vendo o preço na gôndola, R$10, paga 13%. Não, mas vai ser um tiro no pé deles. Eu acho que isso daí no Brasil, eu acho que não... Seria lindo, seria bom, de verdade. Porque o pessoal ia ver, porque eles acham que às vezes é o proprietário, é o comerciante que está subindo o preço, né? Sim, claro. Ganancioso, não sei. Porra, então olha a facada que eu tô tomando aqui. Não, meu amigo, eu tenho aluguel, tenho funcionário, tenho risco, tenho que fazer movimentar a loja. Quando eu tô te vendendo, eu tenho que pagar 30%. Se sobrar alguma coisa, ainda mais 34%. e aí tem a tal da taxação dos ricos. E depois do 34%, aí quando eu for tirar a minha parte, já tem mais 10%. Talvez, né? Tá em debate. Vai depender. Tá em debate. Mas esse aí a gente deixa pra depois. Né? Tá super ricos. Nesse caso aí, a gente vai se mudar pro Paraguai, né? Ou Uruguai, né? Tem um movimento muito grande também da movimentação pro Uruguai. Eu acho que a gente já deixou o gancho aí, vamos tentar explicar um pouco melhor essa parte, né? Porque
O que está acontecendo no momento é a reforma sobre o consumo. Se fala ampliamente na reforma tributária, mas é a reforma sobre o consumo, que é uma das bases de arrecadação tributária mais fortes do Brasil. Isso. Diferente de outros países que têm bases tributárias de arrecadação sobre renda, patrimônio, enfim, qualquer que seja outra base. Mas o que dá para a gente esperar em relação às outras reformas tributárias, vamos dizer assim, né, sobre os outros segmentos? Existem... Todo país ele tem basicamente 4 fontes de arrecadação. Na academia existem discussões, assim, mas na prática são 4 fontes de arrecadação. Eu tributo sobre o trabalho, quem emprega sabe o peso disso. Então, estou empregando alguém, estou gerando emprego, tem a tributação sobre o trabalho. Eu tenho patrimônio, que são os tributos que incidem no patrimônio de maneira dinâmica e de maneira estática. Só para explicar, IPTU estático, né, aquele tributo que incide, eu tenho patrimônio, pago IPTU. E o dinâmico, fiz uma doação, TCMD, vendi um imóvel, ITBI. São os tributos sobre o patrimônio de maneira dinâmica. Então, daí tem PVA, ITR, são esses 5 impostos que incidem sobre o patrimônio no Brasil. Eu tenho a renda, que tributa o acréscimo patrimonial. Então, fiquei mais rico, gerei renda, posso ter gravado o imposto sobre a renda. E o consumo, são essas 4 bases de tributação. Como eu tinha mencionado no início, uma reforma tributária é aquela que muda quem está pagando a conta. Se é quem consome, quem tem renda, quem emprega. A nossa reforma ela não pretende isso, mas ela pretende alterar como se tributa essas 4 faixas. Então, o governo não apresentou a reforma como um todo. Ele disse que seria fatiado. Primeiro vamos para o consumo, depois vamos para a renda. Como a do consumo já foi, basicamente, já está em implementação, a gente está em fase já de regulamento, esperando o regulamento, na renda tem um debate muito forte que vem de uma promessa eleitoral, que era da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda até R$5.000. Então, mais pessoas estariam desoneradas do imposto sobre a renda. E para compensar essa perda de arrecadação, vai se buscar as pessoas que foi apelidado pelo projeto como a taxação dos super ricos. Para o projeto, o que é um super rico? É aquela pessoa que tem renda acima de R$50 mil por mês não tributáveis, que é basicamente o dividendo. Ele não chama de dividendo, mas no final do dia esse é o alvo principal. São os dividendos e outros rendimentos não tributáveis, grosso modo dividendo. Então, acima de 50 mil mês, 600 mil ano, na verdade o marco é 600 mil ano, né? 50 mil mês é como a gente calcula, você tem uma alíquota progressiva que chega a 10%. Bateu 1.200.000, 100 mil mês, você já está na alíquota máxima. Tudo que passar disso, 100% tributável a 10%. Então, para o nosso colega aqui que nos acompanha, supondo que você tem uma empresa que gera dividendos de 1.200.000, fim do ano você tem que se preparar, se esse projeto for aprovado, né? Sim, claro. Destacar isso. Vai ter um DARF de R$120 mil. Então, o seu resultado diminui R$120 mil. Então, basicamente, aquela premissa que se tinha até então de que dividendos ou distribuição de lucro é isenta, vai ter uma relativização dessa informação, porque vai ser isenta até um determinado ponto, né? Porque a partir do momento que eu superar aquele valor de 50 mil até 1.200.000, que foi o que você falou ali por ano, eu vou ter uma tributação dentro daquela faixa que, mesmo sendo a distribuição de lucro isenta, eu vou ser onerado. Isso. O projeto ele é bem complexo de entender, porque tem vários gatilhos, mas assim, aqui o discurso não é assim, é o IRPF mínimo, esse é o nome do... Tá. Ninguém vai pagar menos que 10%. Então, para que todo mundo consiga entender, eu sou advogado e sou professor. O meu rendimento como professor, eu tributo ele nas alíquotas progressivas. E o meu rendimento como advogado, ele tem o meu prolabore, mas eu, como sócio do escritório, retiro o meu dividendo. Assim como o Rabon nos seus supermercados. Quando você fosse professor, você tem o dividendo do supermercado e dá aula e tributa pelo trabalho. Então, como é que vai funcionar? Supondo que eu receba dividendos 1.200.000 do escritório e receba 200 mil como professor. Supondo que eu bati na alíquota máxima de 27,5%. Eu vou somar as duas rendas, vou ver quanto que é 10% disso, vou pegar o que eu já paguei nas progressivas até 200 mil, e vou compensar e eu teria que, se fechou 1.400.000, eu tenho que pagar no mínimo 140 mil. Só que um pouco eu já paguei como professor. Entendi. Então eu compenso, daí vai ter um complemento. Então a lógica do tributo, por isso que ele diz, não estou tributando dividendo. Eu estou fazendo com que ninguém pague menos que 10%. Porque é injusto que o trabalhador pague até 27% e
e o empreendedor não pague nada. Esse é o a narrativa, né? Porque Sim, hoje a distribuição de lucro, dividendos, enfim, não é tributada, ninguém paga nada, né? Não. Mas eu também vi alguma reportagem sobre empresas do Simples não seriam afetadas com esse projeto. Tem algo nesse sentido ou não? É que, como eu falei, ele tem alguns gatilhos, mas todo empreendedor está sujeito a esse regime. Não é o projeto não foi aprovado, né? Na redação inicial, está se debatendo muito. Podem ter algumas regulamentações ainda que... É porque no fim do dia, assim, isso recai muito sobre quem que vai cair nisso, assim, quem vão ser os super ricos? É o médico, é aquele profissional que tem um profissional liberal, só de arquitetura, ou enfim, ou até redes que consigam fazer essa retirada um pouco maior. Mas realmente o profissional liberal, ele vai sofrer bastante com isso, assim, os empreendedores que são prestadores de serviços que têm essa... De novo, né? Porque na reforma sobre o consumo, a tendência é que já sejam bem impactados com a CBS e com o IBS, né? Também. E novamente agora, né, se passar esse projeto nos moldes em que foi desenhado inicialmente, a tendência é que tenha uma tributação maior sobre renda. Eu não sei qual foi o país da Europa que fez agora recentemente uma taxação, tentou taxar os mais ricos também, e acabou que ele teve uma queda de arrecadação. Eu não sei qual país que foi. Não sei se tu consegue me ajudar. Mas isso é uma prática comum, né? É o debate, na verdade, que se tem sobre essa tributação. Porque o que acontece? Por um Estado tributar, ele normalmente olha para 3 elementos de conexão. Onde está a pessoa? Ele pergunta, esse cara é meu residente ou não? Essa é a pergunta 1. Pergunta 2, o que gerou a riqueza dessa pessoa? Está no meu território ou não? Essa é a segunda pergunta. E a terceira é, quem está pagando essa pessoa que está enriquecendo? Está no meu território ou não? São os 3 termos não técnicos, assim, tem um termo técnico para cada um deles, mas para entender, se tu mora aqui, se o que gerou riqueza está aqui, ou se quem está pagando está aqui, o Estado pode exercer a soberania. Tem que ter os 3? Algum dos 3. Algum dos 3. Ele só não pode tributar quando todos os elementos estão fora. Tá. Agora, então o que acontece? Quando eu tenho uma riqueza passiva, supondo, eu tenho cliente que tem um patrimônio pessoal próximo de 1 bi, ele não paga R$1 de imposto de renda. E o patrimônio dele só cresce. E ele não paga nem R$1 de imposto de renda, porque todos os elementos dele estão fora do Brasil. Então, o que acontece com pessoas que a sua renda passiva ela é assim, maior do que a renda ativa, vamos dizer assim, aquela operacional, é comum o êxodo dessas grandes riquezas. Então, se eu tenho, vamos lá, 1 bi que eu consigo uma rentabilidade de 10%. Pô, estou falando de 100 milhões ano. Então, se o Fisco está me dizendo que eu vou ter que pagar por ano 20%, 20%, assim, eu vou começar a fazer conta e ver, onde é que eu posso morar que eu vou economizar isso? Então... E a tendência é essa, né? De pessoas que têm mais dinheiro estarem mais estruturadas e conseguem visualizar outras oportunidades, e quem acaba pagando mesmo seriam aquelas pessoas que não têm tanta estrutura para levar o teu patrimônio para fora. E as pessoas que movimentam economicamente muita grana, a tendência é que saiam do local onde estejam sendo mais tributados. Os super ricos não vão ser tributados. Não vão ser tributados. É que é isso que as experiências globais... Eu até participo de um grupo lá do IBDT, que é a Tributação dos Ricos. O nome do grupo é esse. E a gente só avalia isso, quais foram as experiências no mundo. E é engraçado a gente ver algumas políticas fiscais. O Chile, por exemplo, não tem ganho de capital sobre imóvel. Por quê? Cara, explora imóvel aqui, se der tudo certo, a gente não vai tributar, porque eu quero que a indústria imobiliária se desenvolva. Então tem o pênalti de... Pô, estou tributando, o capital está saindo. Então, é realmente algo bem polêmico e tem muitas experiências ao redor do mundo. A França é um dos grandes exemplos que buscou tributar as grandes fortunas, que era num modelo um pouco diferente do que está sendo proposto no Brasil, teve um êxito absurdo. Tem até um ator francês lá que é famoso, que foi morar na Rússia para não pagar. Eu acho que eu vou... talvez erre o nome, mas é a teoria de Laffer? Curva de Laffer. Curva de Laffer. Que explica isso, né? Isso. Que explica realmente essa... E por que o pessoal se fala muito nas rodas de Paraguai? Qual que é o benefício que tem lá? Claro, é porque o que esses países criaram, né? Por exemplo, diz, o Uruguai não tributa nada, o que é parcialmente verdade. Porque o Uruguai, eles são políticas fiscais bastante interessantes. O Uruguai, ele decide exercer a sua soberania tributária somente em alguns elementos. Então, se eu sou residente do Uruguai, eu posso tributar a pessoa que lá passou a residir, residente fiscal. Só que ele decide, eu não vou exercer minha soberania quando a riqueza estiver fora. Então, você está no Uruguai como pessoa física, só que a riqueza foi gerada fora do Uruguai. Essa eu não tributo. Que é o sujeito que tem um BIM Cayman.
Se a gente tem um BIM Cayman, cara, vai para o Uruguai, a Cayman não tributa, e o Uruguai decide, não vou tributar a riqueza gerada fora do meu país. Agora, se tu tens um BIM em Cayman e for professor no Uruguai, essa rendinha do professor ele vai tributar. Entendi. Porque daí ele exerce a soberania porque a riqueza é gerada ali. Então, eles geram umas espécies de paraísos fiscais, como na Itália. Eu tenho caso concreto de, que eu já acompanhei. O sujeito vendeu a empresa por 500 milhões, usou o regime italiano, pagou na época 100 mil euros, agora é 200, e tributaria no Brasil algo próximo de 100 milhões, pagou 100 mil euros na Itália e foi só isso. Então, a Itália decide, vem pra cá, cara, eu quero que o milionário venha pra cá. Exato. Então, se o ganho é fora da Itália, eu tô tudo certo. Sim, Me paga 100 euros, 100 mil euros, que é melhor do que nada, e ainda estou atraindo para o meu país uma pessoa com uma condição de desenvolver. Mas aí sobre essa questão, basicamente são conceder benefícios fiscais para atrair investimento para aquele determinado país, né? Porque daí tu vai trazer um residente, enfim. E essa questão do benefício fiscal, ela também está em muito debate na reforma tributária sobre o consumo, né? Sim. Porque a tendência, de acordo com a reforma tributária, é extinguir os benefícios fiscais para equiparar. E hoje, essa questão da política de benefício fiscal ela é muito forte aqui em Santa Catarina. Né? Então, o que as empresas catarinenses que utilizam de benefícios fiscais podem esperar da reforma tributária? Excelente ponto, Aurino. Assim, a indústria catarinense se desenvolveu muito fortemente, especialmente com o comércio exterior, por conta dos incentivos fiscais. Né? É bem comum a gente olhar estados que têm essa característica. Rondônia, Espírito Santo, Minas Gerais, são todos estados que têm as suas particularidades. Então, o Rio tem a lei da moda, Santa Catarina tem o da importação, conhecido TTD 409, 410. Então, se desenvolve uma indústria. E por que é assim? Porque parcela considerável da arrecadação é concentrada no estado de origem. E é importante que a gente entenda isso. Com a reforma, muda um pouco a lógica. Pro Ramon não vai mudar muita coisa, porque ele tem a loja dele, vendeu, o ato de consumo acontece ali. Caso ele tenha e-commerce, aí a tua vida vai complicar, porque vai ter que saber onde, né, se está uma encomenda, por exemplo, a loja está em Florianópolis, eu tenho uma venda para um consumidor final em São José, que eu vou entregar. Vai ter que tributar para São José, vamos dizer assim. Então, muda um pouquinho a lógica da coisa. Então, assim, coisas como essa esvaziam o poder do local onde está sendo produzido. E locais que têm uma vocação de mais produtor do que consumidor tendem a sofrer com isso. Pegando, por exemplo, a fábrica da BMW em Araquari. O polo, quem como Santa Catarina também tem as suas BMWs, mas o consumo no Brasil é São Paulo. O pulmão ali do consumo é São Paulo. Então, será que o custo logístico vai compensar o incentivo fiscal? Então, os países, os estados, eles acabam tendo seu poder de tributar e a sua política fiscal sendo esvaziada, tolhida, assim. Então, é um ponto que vai gerar bastante polêmica. Então, essas empresas com certeza vão ter que se debruçar sobre a nova modalidade de tributação e fazer conta, porque talvez aquele benefício fiscal, para que ela estivesse estabelecida em determinado estado, não vai fazer mais sentido em razão dos custos logísticos, né? Visto que a tributação seria lá no destino e não mais não partilhada em alguns casos, como é hoje em dia, né? Então, e tem uma questão de fundo de compensação, se eu não me engano, né? Por um tempo, né? Que eles vão... Tem, mas ela é bastante complexa, mas o que é importante a gente entender, assim, que muito tem se dito assim, não, vai ter um fundo para compensar. Se você tem um incentivo fiscal, vai ter o fundo. Quando tu entra no detalhe, na vírgula da lei, o uso desse fundo é bastante restrito. Tem uma série de requisitos, assim, que a gente já estudou até para alguns clientes se seria ou não aproveitável e quase todos que eu já vi vai ser extinção do incentivo puro e simples. Não vai ter um... É que tem incentivos que são subvenções para investimento, que diz assim, que ela tem um objetivo específico. Vamos pegar lá o da Fiat. Pô, tô dando um terreno para que ele bote a planta e eu obrigo ele a... Tem uma série de condições que a empresa tem que... Requisitos para ele obedecer ali, né? Isso. Então, na nova matriz, faz sentido que venha o governo e, não vou frustrar aqui a Fiat, né? Vou manter a palavra, mas tem que ter muitos requisitos. Aquele incentivo puro e simples, como, sei lá, hortifruti do supermercado, isso acabou. Não vai mais ser isento. Não vai ter um fundo que vai compensar a tua desoneração que tens hoje para esses produtos. Sobre alguns segmentos, né, eles vão ter alguns benefícios de redução de alíquota. Isso, cesta básica. E tal. Então, parte desses benefícios não é que vão ser conservados, mas transformados em talvez em alguns outros benefícios. Isso. Mas a tendência é que tenha uma estabilidade no que diz respeito à alíquota e também o padrão de consumo. A tributação passa a ser no... Mas por exemplo, uma dúvida. Eu gosto muito de pão salgado. O pão salgado,
hoje, se eu não me engano, faz parte ali da cesta básica, enfim. Como vai ficar o pão salgado pós a reforma tributária? Cara, aí entrando no detalhe, que tem uma lista, reforma dentro do vigor, tem, sim. Milhares, né? Não é uma, não é duas, são milhares de exceções. Então, obviamente, a gente ainda não conseguiu... Não dá para enxergar item a item. O que vai parar, por exemplo, a vida do Ramon é super difícil quando ele vende um Danoninho. Quando ele vende Danoninho, é produto lácteo. Produto lácteo tem o desnatado do Paraná é uma coisa, o integral do Rio Grande do Sul é outra. O Danoninho, assim, tem um volume de regras de entradas e saídas que o Ramon tem que se sujeitar, que em tese vai uniformizar. Em tese, a vida dele vai ficar muito mais fácil lá em 2033. Eu duvido. Em 2030, tu vai ter que sobreviver o caos de hoje com... Somado com o IBS-CBS. Em 34, em tese, tu vai pagar só os teus 30% e 28% com uma regra uniforme, à exceção da cesta básica. Né? Eu puxei o gancho do pão salgado, Rodrigo, para agradecer o nosso patrocinador, a marca Spam. Para eles e para nós, o pão é sagrado. Também... com a reforma tributária, o empreendedor vai ter que estar muito mais atento, não somente à parte de vendas, gestão, marketing, logística, tributária em si, e a complexidade, obviamente, tende a aumentar. Por isso que é importante estar bem assessorado, né, com profissionais que possam estar facilitando aí os caminhos. E se você quiser estar bem assessorado com a parte comercial, principalmente com gestão de tráfego, o pessoal da ID Media faz um excelente trabalho. Para eles e para nós, vender não é sorte, é métrica. É isso aí. E agora, e com a reforma, a Demídias gera crédito, né? Então, tudo isso impacta. Vai ficar muito mais complexo. Vai. Resumindo, né? Resumindo, vai ter emendinha até 2033. Então, vai o que estar eu me caos. pergunto, e às vezes até alguns empresários comentam comigo, e a reforma tributária e tal, vai ser prorrogado. Porque no Brasil, não sei se é até uma questão cultural, em qualquer legislação que venha a ter alguma modificação, prorroga-se. Prorroga-se. O Brasil tem estrutura hoje, tanto de tecnologia, de pessoas, para rodar uma reforma tributária já a partir do ano que vem. Em tua concepção como profissional, acredita que isso pode ser prorrogado ou de fato não? Prepare-se, vai virar chave, ponto. Tem um tema que no Brasil tem o Brasil tem algumas peculiaridades, né? Eu lembro que numa época todo mundo gastou uma fortuna com LGPD, todo mundo implementando LGPD. E tem essas coisas de leis que não pegam, né? E LGPD, né, com o máximo de respeito àqueles que são especialistas e trabalham com isso, é uma lei que não pegou. Na prática, assim, a maioria das empresas não leva tão a sério. E parcela considerável sequer implementou e tá tudo bem, meio que assim... E a gente convive com essas leis que não pegam. E como é uma coisa tão revolucionária, a reforma tributária é revolucionária. É mais do que uma reforma de tributação, é uma reforma de pensamento, de mentalidade. Muita gente acha que não vai pegar. Eu tenho como o PIS e COFINS já está extinto e a máquina não apresenta sinais de que ela quer diminuir o seu tamanho, ele vai ter que buscar esse recurso em algum lugar. E nesse aspecto, eu deixo aqui elogio mesmo, porque a equipe da Receita Federal, que é o executivo, né? O parlamento aprova, Receita Federal agora tem que fazer o dever de casa e achar o sistema. São profissionais muito, muito qualificados. Assim, a Receita Federal, nesse aspecto, em tecnologia, assim... Na semana passada, eu até participei de um evento em Joinville, que tinha um pessoal da Receita Federal e pude acompanhar, falei sobre reforma também, e o auditor fiscal também apresentou a visão da Receita e até os avanços de sistema. Porque tem uma coisa aqui, se falado com o Ramon sobre split payment, Não, tá aqui, eu vou perguntar. Split payment. Não faz isso. Mas assim, é que o sistema ele vai gerar uma complexidade que é absurda. Eu acredito, assim, tá gravado, eu acredito que em termos de sistema, em termos de preparação, a Receita Federal vai apresentar o que precisa para que ela rode. Se vai ser bom 100%, no começo eu acho que vai ser muitos desafios, especialmente por conta do split. Daqui a pouco a gente fala sobre ele, mas esse pilar do split payment eu acho que vai ser muito difícil de implementar. Mas eu confio na Receita Federal, acho que eles são profissionais muito para frente, muito preparados. Então a tendência é que não tenha prorrogação. Cara, a Alemanha veio para o Brasil. Assim, o fisco alemão veio para o Brasil para entender o nosso sistema. Olha para o Pix, olha para... Assim, nosso sistema é um sistema... Bom, embora tenham exemplos que a gente use como... assim, que não deram certo. O split payment da Bulgária. Cara, a Receita Federal é a tropa de elite. Os caras são bons. Tem que entender isso, assim...
A gente pensa, tem muita coisa que a gente vê errado que não pega. Não pega porque eles não querem pegar, porque eles estão focados em outra coisa. Que se eles quiserem, eles pegam. O pessoal O muito nível bom, de muito informação. preparado. Isso, e é um órgão assim que eu tenho muita, embora, né, no dia a dia como advogado a gente está do outro lado da mesa, eu tenho admiração por eles, assim, são profissionais muito sérios. Receita Federal... Mas então, entrando um pouco mais nessa parte do próprio Split Payment, né? Porque uma das características da reforma tributária, ela trouxe algumas implementações de algo que a gente não tinha até então. E 2 pontos que são muito debatidos sempre são o Split Payment e o Cashback. Né? Até o Ramon já está ali assim... Cashback. Cashback. Tu pode trazer para a gente esses 2 conceitos que tendem a serem aplicados em razão da reforma tributária, para explicar um pouco para o pessoal? O split payment, assim, primeiro para entender assim de maneira geral, se eu produzo essa caneta, eu compro a indústria produz por R$1.000, vende o distribuidor vende por R$2.000 e o varejista vende por R$3.000. Cada um adicionou R$1.000 no produto. Em tese, se o tributo é 10%, no final, no 3.000, vai ter arrecadação de R$300. Essa é a lógica. A indústria pagou 100, o distribuidor pagou 100 e o varejista pagou 100, cada um creditando. Da operação anterior. Uhum. Isso. Então, essa é a não cumulatividade, o nome disso. No Brasil existe uma característica de existirem... cada um deles, no modelo de hoje, né, emitiu a nota fiscal. 1.100, 2.200, 3.300. O crédito é o da nota fiscal, independentemente do pagamento. Então, o que acontece, e que é muito perverso quando isso acontece? Em alguns casos, o distribuidor é uma empresa de fachada, que emitiu a nota e o varejista compra, acredita esse 200 e paga só o seu 100 com crédito que, vamos supor, que é fictício. Empresa noteira, que é o... Isso distorce a economia, gera sonegação, é uma prática super, comum e rechaçada. Para combater esse tipo de prática, em que o crédito da nota fiscal e que no final do dia eu vendi um produto por 3.000 e o fisco só botou no bolso 100, nesse caso ele teria botado 200, né? Porque supondo que a indústria vendeu o fraude, supondo que o sonegador seja só o distribuidor. Do meio, né? Uhum. A indústria pagou 100, o sujeito sonegou e o outro creditou 200, pagou só 100 na venda. Foi criado um mecanismo que é o do split payment, em que a lógica não é mais eu recebo, não, o empreendedor recebe o valor e fim do mês ele apura o seu PIS e COFINS, apura o seu ICMS, apura o seu tributo. Você recebe ele líquido. Ele é splitado, vamos dizer assim, ele é dividido. Então, a nota fiscal de 1.100, quando o sujeito pagar essa nota fiscal, ela vai ter um código, uma chave, e essa chave ela vai ser quebrada e o valor, em tese, né, porque tem muitas e muitas complexidades, depois eu entro mais no detalhamento, mas a essência da coisa aqui, a indústria quando produziu essa caneta e vendeu por 1.000, ela não, e 1.100, né, porque tem 10% da nota, ela vai receber 1.000 e os 10 já caem direto na conta do governo. Aí, mesma coisa no distribuidor. O distribuidor vendeu por 200, ele só vai poder creditar o 100 da indústria se a chave da nota fiscal tivesse sido baixada no sistema. Uhum. Assim, vai ter um link entre o crédito e o débito. Então, vendi por 200, caiu na conta, o sujeito pagou lá 2.200. O distribuidor só vai receber 2.000. Porque já vai direto para o governo. Isso daí vai ser um grande desafio, né? E o varejista, tua loja, quando, por exemplo, vendeu 1 milhão, tem lá 28% de saída. Então, vendesse 1 milhão, pagasse 280 mil, supondo que seja 28%. Cai no caixa só 1 milhão. O 280 vai direto para o governo. É uma coisa mas isso aí revolucionária. Revolucionária, mas eles vão comer, por exemplo, lá no cartão de crédito que eu estou recebendo, alguma coisa assim? Vai ser vinculado aos meios de pagamento. Então, eles têm todo um sistema que vincula o sistema bancário ao split payment, que toda operação ela tem um código em nota, que esse código ele vai entrar para o sistema e ele vai já quebrar o... Para cobrar, eles são bons. Hã? Não, mas isso vai gerar uma revolução, porque olha só, hoje tu acredita com base na nota fiscal que vem. Ou seja, na ocorrência ali da circulação da mercadoria, no momento que ela entrou no teu estoque. A partir do momento que tiver essa mudança, vai passar a ser uma operação financeira, se tu parar para pensar. E como é que fica nos casos que paga parcelado? Tu vai começar a acreditar em tese a partir do momento que tu faz o pagamento, né? É que o parcelado ele gera uma complexidade absurda, mas é que para entender, é até engraçado, a Ramon vai gostar dessa. Não, porque o split, né, que é a espinha dorsal da reforma, eles têm o split, foi criado o split super inteligente, o inteligente e o simplificado. Tem outras nuances assim, mas
E aí eu fico perguntando, tá, mas na verdade um é o inteligente e o outro é o burro, né? Porque por que tem um super inteligente e um inteligente? Porque algum deles Algum deles não é tão, né? ele tem uns desafios de funcionamento. Mas sim, na compra parcelada, especialmente o varejo, né? Que usa muita duplicata com um prazo que às vezes é maior do que o seu giro de estoque. Sim. Então, comprei lá 1 milhão em Coca-Cola, aquela Coca-Cola já rodou no meu estoque em um período muito menor do que 90 dias, supondo que a duplicata seja 90 dias. Aí, o creditamento, ele vai estar... a forma como isso vai ser operacionalizado tem muitos detalhes. Eu não vou entrar aqui para também não ficar maçante. Tá. Mas a questão toda é que vai ter esse código de chave. Então, lá na Coca-Cola, lá no distribuidor de bebidas açucaradas, ele vai ter um crédito que talvez o tributo dele, embora ele não tenha recebido, ele tenha pago com crédito. Aí a chave já baixa no crédito. Então, o Ramon não pagou R$1 ainda para o distribuidor. Só que lá ele teve crédito e aquele valor já foi creditado. Então, Entendi, parcialmente. Então, quando ele vender a Coca-Cola, ele já vai ter o sistema já vai rastrear o código e entender que tem o crédito. Só que daí tem um que é que é o simplificado, que é mais para varejistas até. Foi pensado em Carrefour, grandes redes, assim, que vai ter uma métrica, uma volumetria, eles vão analisar teu faturamento e tua arrecadação dos últimos 12 meses. Daí isso está em regulamento, não saiu ainda. Mas a lei tem as diretrizes que devem constar em regulamento. Então, aí seria o simplificado. Cara, vai ficar muito complexo, que eles estão transferindo para o empreendedor, para o varejista, cobrar o fornecedor. Em tese, eles estão... Assim, até foi uma fala da Receita nesse evento que eu tive em Joinville lá. Assim, em tese, isso é uma questão que ela vai funcionar na lógica, isso de certa maneira nos assusta, da pré-preenchida. Uhum. Da declaração de imposto de renda pré-preenchida. Que é como se assim, o sistema já sabe quem comprou de quem vendeu para quem. Então já sabe mais ou menos as suas informações. Então aí ele já cruza tudo. Se funcionar, eu digo, se funcionar, vai ficar um pouco mais simples, porque hoje eu tenho que fazer o confronto na mão. O sistema, se funcionar, vai ser realmente vai trazer uma simplificação, mas realmente é um sistema... Mas aí na prática existem também muitas adversidades, né? Por exemplo, devolução. E aí, como é que vai ficar o estorno disso? Ou creditamento, pagamento em dinheiro, permuta. Isso. Olha quantas situações práticas tem no dia a dia da gente lá nas empresas que vão gerar talvez... Eu falasse agora sobre isso, eu tive uma dúvida sobre a perda, né? Quando a gente dá perda de uma mercadoria no varejo, a gente devolve os créditos. Estorna. Isso na reforma continuaria acontecendo? Sim, porque ele bem ou mal ele tem essa vinculação. A perda, ela tem, eu digo, é uma mercadoria que é uma despesa que se esvaiu, vamos dizer assim. E não é uma regra estanque, tá? Mas ele segue um pouco a lógica do... Bem mal, no varejo tem algumas exceções. Algumas perdas você pode, né, deduzir o imposto de renda, dando para lucro real. Sim. E aqui a tendência é que eu tenho entrada, e essa entrada se esvaiu, em tese o crédito morre com ela, que é uma saída, bem ou mal, mas aí eu tenho um outro argumento quanto a isso. É a questão da não cumulatividade plena, né? Se aquilo é uma despesa da minha operação, será que não posso conservar o crédito? Não, exato. Isso. Então, mas aí são várias discussões. Perdas é essencial para um... Todo mercado vai ter perda, vai acontecer. Vai acontecer. Não, é inerente. É que tem alguns pontos, assim, que nem levantados pelo Andrei, de pegar na construção civil. Eu tenho muita despesa pré-operacional. Eu já estou gastando, nem lancei o negócio, já estou gastando. Já estou contratando um engenheiro, já estou montando, estou concebendo o projeto. Já tive uma série de gastos que me geram crédito e eu não faturei R$1. E tudo isso agora vem com uma carga pesada. Daí, a exemplo do que ocorre hoje, quem tem saldo credor, se é de CMS, sempre um problema para conseguir transferir e compensar. Se é de PIS e COFINS, dependendo do crédito, se ele for elegível para ressarcimento, cara, não paga. O fluxo de pagamento não é... A gente espera que com a reforma, se eu estou construindo um empreendimento, gastei R$1 milhão em materiais de construção, eu espero que o ressarcimento ocorra nos termos da lei, porque hoje ele não ocorre. Isso é um ponto bem importante também. Em termos de fluxo de caixa, estou pagando tributo antecipado e não tenho como compensar. Agora, a conta que eu acho, assim, que é uma coisa que eu não falei, que acho que é importante, só para também fechar esse raciocínio, que essa não cumulatividade ela é plena, mas tem uma restrição que é de uso e consumo pessoal. E vamos fazer uma conta do empresário, né? O empresário que... Vamos pensar um prestador de serviço. O celular que eu uso para falar com o Aurino é o celular que eu uso para falar com o cliente, que eu uso para falar com a minha esposa.
Essas despesas que eu tenho, que são misturadas, né, como de uso e consumo pessoal, quando tu vai visitar a loja, tu vai com o teu carro. Tu vai visitar um fornecedor, tu vai com o teu carro. É uma despesa que tu está usando o teu carro para trabalhar. Sim. E aí, olha a conta que o empreendedor vai fazer. Todas essas despesas, a alíquota padrão é 28%. Se ela é uma despesa da empresa, não é de uso e consumo pessoal, 28% do meu custo eu abato com o meu tributo que eu vou pagar. Certo. Então, hoje, eu pago meu celular na pessoa física. Uma coisa que é irrelevante para mim. Eu tiro o dinheiro do meu escritório e pago meu celular. Agora, será que isso vai ser uso e consumo pessoal ou não? Essa é a dúvida 1. E vamos fazer uma conta. Supondo que eu tenho uma despesa de 10 mil, que seja polêmica se é ou não da empresa ou não. Essa despesa de 10 mil, ela vem acompanhada com a carga tributária de 28%. Então ela vai me custar ou 10 mil, se eu deixar na empresa, ou 12.800. Essa é a dúvida 1. Então, cara, será que eu boto na empresa? Já está me custando 2.800 a mais. Aí eu vou passar pela dúvida 2, se passar o projeto do Super Ricos. Que é, para pagar 12.800, se eu boto na empresa, é a despesa da empresa. Se para pagar 12.800, eu tenho que tirar 12.800 mais 10%. Não é a conta daí, claro, é o contrário, né? Teria que calcular quanto que fica 10% por dentro ali, por né? dentro, Mas eu vou ter que tirar mais 10%. Então, indo para a curva de Laffer, olhando assim, o meu tributo, a indução que eu tenho para deixar essa despesa na empresa é muito alta. Porque você 10% para tirar, mais 2.800 que eu acredito. Cara, a tendência é que é uma pejotização das despesas. Isso. Ó, eu tô almoçando com um cliente. Cara, é uma despesa comercial, assim, posso, assim, sabe, vai começar a gerar esse tipo de discussão. Pessoal, tô indo lá para os Estados Unidos com a família. Aí, pô, o pessoal vai esticando a corda, né? Mas é o tipo de despesa. Mas será que não é para desbravar o mercado? Vou lá fazer uma análise concorrencial. Inventa lá uma feira, sabe? Mas Cara, que... É loucura. Mas tu olha assim, cara, 28 mais 10, tô falando 38%. É muito. É muito dinheiro. Então, assim, vai reacender uma discussão que é o da DDL, Distribuição Disfarçada de Lucros, que hoje a gente não fala mais disso porque o lucro é isento, então DDL não existe mais, ou muito pouco. E vai também ter essa questão de o que é uso e consumo pessoal. Eu dei nesse evento que eu estava com a Receita Federal, eu digo isso de maneira muito amistosa, né? Eu estava falando sobre isso e fiz a pergunta. Uhum. E aí? Daí eu comecei a dar exemplos concretos. Isso é uso e consumo pessoal? Aí ele, não, eu estou aqui como Receita, vou só expor a parte técnica. A interpretação da lei não é comigo. Então é um tema... um pouco. Cara, vai ficar... eu vou pra academia porque eu trabalho melhor quando eu for pra academia. Muitas estratégias vão surgir aí ao longo da reforma. A certeza é que o dinheiro vai mudar de mão. Ainda mais que o brasileiro é criativo, né? Então, assim, o contexto que a gente... o brasileiro ser criativo no aspecto tributário é até uma necessidade, né? Esse tipo de situação é uma evidência disso. Mas, de maneira geral, a narrativa que se tem da reforma tributária era a simplificação, mas se a gente for olhar para esses pontos, que são esses que a gente está levantando aqui, como alguns outros vários exemplos que a gente não está trazendo, né? Realmente vai ser uma análise muito complexa. Só para a gente fechar, eu tenho a última pergunta aqui sobre a questão do cashback, que é uma situação, até o Ramon acho que não sabe, né? Não sabia. Não sabia, né? Veio como instrumento o cashback na reforma tributária. Se puder, eles comentar com a gente um pouco essa... Para também não tomar muito tempo, que a gente já sinto que a gente já está estourando, mas, cara, o papo tá bom. É que o papo tá bom, né? O papo tá bom. Mas assim, quem já viajou para o exterior e comprou alguma coisa que era elegível para ter o dinheiro de volta, sabe como funciona. Você vai lá para a Europa, comprou essa jaqueta bacana, aí tem lá a sua nota fiscal, daí tem a sua jaqueta, pagou 1.000 euros, aí tem lá 20%. Você sabe que chegando no guichê, os 200 euros que você pagou em cima dos 1.000, você pode pegar de volta quando voltar para o Brasil. O dinheiro volta. Como a carga tributária é alta e o nosso sistema tributário tem um perfil regressivo, no sentido de a pessoa menos favorecida acaba pagando mais tributo, porque, vamos lá, se o sujeito sobrevive com R$1.000, né, o cara tem uma renda um pouco menor, tudo que ele ganha ele paga para sobreviver. Ele tem que se alimentar, ele tem que usar energia elétrica, minimamente, assim, o mínimo que ele... Então, se ele ganha R$1.000 e ele consumiu R$1.000, ele pagou para o governo, se a alíquota for 28, 280, ele pagou 28%. Se a pessoa ganha 100 mil, vamos pensar que passou os super ricos, ele ganhou 100 milhões de reais em dividendos, pagou 10%, supondo que seja essa carga, proporcionalmente ele pagou menos. Então ele é um sistema que é regressivo. Para combater isso, o governo criou uma ideia de, aquele sujeito que está pagando tributo e não tem condição de pagar o tributo, peça de volta
Aí teria que entrar em também alguns detalhes que não é o público-alvo aqui, mas para entender a essência da coisa, aí tem algumas regras que a pessoa elegível vai pedir o dinheiro de volta. Ele vai com a sua nota fiscal, vai ter alguns parâmetros seguidos pelo governo. Ele, olha, eu consumi aqui R$1.000, eu estou nessa categoria de pessoa, eu tenho a possibilidade de ter esse dinheiro, esse ressarcimento, o dinheiro de volta. Então, a essência da coisa é eliminar a regressividade do sistema tributário brasileiro. É tipo um Bolsa Família da reforma tributária. Isso. Assim. Volta para ele parte da renda. Isso. Mais uma vez, botando na classe média, né? Quem não é carga. Toda a carga. Porque se ele vai isentar quem não tem condições, vai sobrar para quem? E o super rico vai conseguir, o super rico vai conseguir fugir, vai ficar para quem? Eu disse que no final da conta quem paga mais, quem paga mais vai ser quem vai estar circulando dinheiro na sociedade de maneira mais. Uma pessoa que tem ali uma renda de R$5.000, essa pessoa quando consome ela não vai ser elegível para o cashback, então ela paga o tributo. Mas, consequentemente, vai estar sendo a mais impactada comparada àquele super rico. Porque é uma combinação, é muito difícil de contemplar isso, porque contemplar todos os regimes, porque Perfeito. Bem ou mal você arrecada na renda, mas no consumo, a ideia é não tornar oneroso, né, estou falando de 28%, é devolver para a pessoa aquilo que ela não tem condição de suportar. Entendi. Então que é um Bolsa Família. Talvez e quem que paga a conta? Então tá, com essa reflexão... Mas eu acho que não vem para 2026, tá? Só opinião. Opinião pessoal? Opinião pessoal. Ano de eleição. Teste, né? Ano de eleição, vai ter causa ali. Eu acho que em 26... Acho que não vem nada. Não, a parte de teste eu acho que já vai rodar. E está disposto para rodar até agora. É só opinião mesmo. É obrigação acessória. Quem sofre são a gente, né, André? É os contadores, né? Tem que fazer as obrigações acessórias. Que vão fazer de graça, né? Outra conversa, né? Outro episódio. Então sofre todo mundo, então. Tá. Pessoal, é com esse bate-papo que a gente então termina o nosso episódio de hoje. Uma conversa muito, muito rica, muitos detalhes. Creio que tem muito mais para a gente explorar e a gente com certeza vai ter muito assunto ainda para conversar. Já tem um outro episódio marcado para 2034 sobre os reflexos do que aconteceu. Se deu certo ou não. Se deu certo ou não. Parte 2, né? Mas para hoje, esse é o episódio que a gente teve sobre reforma tributária. A gente gostaria de agradecer novamente os nossos patrocinadores, Marquespan, para nós o pão é sagrado, e a ID Mídias, vender não é sorte, é métrica. Então, deixando a palavra final, Rodrigo, se puderes aí, se tiveres mais algum comentário para fazer, enfim, a palavra está aberta. Fica à vontade. Bom, mais uma vez, é uma alegria estar aqui num podcast que é orientado para empreendedor. Eu gosto de conviver com empreendedor, eu também, guardadas as proporções, me considero também. E é um assunto que está na mesa para todo mundo debater. Poder participar de um debate tão rico como esse é fundamental. E o recado que eu deixo para o empreendedor é: se prepare. Se prepare que Lá vem. Se prepare. Que quem sair na frente certamente vai ter uma vantagem competitiva. Perfeito. Rodrigo, como é que o pessoal te encontra? Redes sociais? Redes sociais, Instagram, @Rodrigo Schwartz, tem LinkedIn, ou direto no escritório, Menezes Niebuhr Sociedade de Advogados, que é o escritório que eu sou sócio em Florianópolis, então também fico às ordens aí para apoiar. Rodrigo Schwartz, que é claro, todo mundo sabe como se escreve o sobrenome. Por favor, soletra aí pra gente. É Rodrigo SCHWARTZ. Perfeito. Tá fácil. Repete aí, Aurino. Se o pessoal marcar aqui no vídeo fica mais fácil, né? Mas obrigado. Mas então tá. A gente termina então esse Papo de Mini. Vamos lá, Ramon. Quem quiser te contatar. Ramon Junks. O Junks é JUNCKES. Andrei com YP Santos. E quem quiser me procurar nas redes sociais é @aurino.martins. Esse foi o Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio. Até o próximo episódio.